Oi, gente! Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast Pode Entrar RH e hoje eu estou muito feliz com essa convidada. Já era uma convidada que eu já imaginava em trazer ela, tem muita coisa para compartilhar, conheço a trajetória e vai ser sensacional. Nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante nas empresas familiares. Profissionalização. E aí eu estou aqui com a Bruna. Obrigada, Bruna, pelo convite. É um prazer, uma alegria, você sabe, né? Toda a alegria que eu estou sentindo em ter você aqui. E eu queria que você se apresentassem para as pessoas que estão assistindo, né? Falassem um pouco da sua história. O prazer é todo nosso. Olá, meu nome é Bruna Souza, eu sou da AME Gastronomia, sou cofundadora desse projeto lindo, que todo tempo nós estamos juntos com a RH e é um prazer enorme estar aqui com você para contar um pouquinho não só da história, mas desse processo, que foi um processo doloroso que nós passamos, autêntico como o nosso projeto aqui, né? Nosso podcast. E vai ser incrível, não percam, tá? É isso, gente. Tem um momento, né, Bruna, na empresa familiar que ela precisa dar essa virada, né? Ela cresce, como a AME cresceu, e já vamos entender qual era o nome inicial, né? Porque foi tão grande a mudança que até o nome, né, houve uma mudança no nome. E a profissionalização é algo que assusta muito as empresas familiares. Quando eu vivo isso e entro, que a gente vai começar a organizar os processos, a gente consegue observar, né, o movimento das pessoas, alguns ficam com muito medo, outros inseguros. Então, a profissionalização é algo que precisa acontecer na empresa familiar para ela crescer e para um outro degrau, mas a gente sabe, como você falou, é doloroso, né? Então, conta para a gente, Bruno, como foi que tudo começou, né? A sabor da graça. E como é que está hoje a AME, como foi aí que tudo começou nessa jornada e depois a gente vai escutando aí o que foi que aconteceu nessa trajetória. Os pontos de viradas, né? Os pontos de virada. A AME, né, / Sabor da Graça, ela começou de uma mãe, a Dona Graça, que para criar os seus 3 filhos, pós ficar viúva por uma necessidade, por amor, precisou entrar no mercado de trabalho há 50 anos de idade. Então, é a realidade de muitas mães aí em todo o Brasil. E foi vender pastel em frente de casa, ali na Maraponga. Vendendo pastel, uma pessoa chegou, um gerente de um grande grupo, que é o Grupo de Metal, que nós somos muito gratos por toda essa trajetória, pediu para ela fazer 35 refeições. E dessas 35 refeições, a Dona Graça teve muita coragem, né? Então, para quem está nos assistindo, eu queria dizer, a primeira lição é coragem. Coragem. Então, eu não sei, às vezes as pessoas procuram o perfeito, Janaína, para quê? Para que o perfeito? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de utilizar com os meus times, que o feito é melhor que o perfeito. Não que a gente não queira a excelência, mas a excelência, ela vem através de um básico bem feito, melhorado todos os dias, né? Então, antes de ter as melhores condições, vamos fazer o nosso melhor dentro das condições que nós temos. Enquanto não temos condições melhores para fazer melhor. Cortella já dizia isso, exatamente, né? Então, a Dona Graça, com muita coragem, assumiu essas 35 refeições, que virou 700 refeições. Então, com o crescimento e uma outra mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Vamos fazer uma corrente do bem, né? O quanto, se você crescer, eu cresço, se o outro crescer, cresce. Parcerias, né, Bruna? Parcerias de verdade. E parcerias de verdade é que nem casamento. Antes de começar aqui o podcast, a gente estava falando, né? Nossa queridíssima casou agora recentemente. O casamento é algo maravilhoso. Eu digo que eu não tinha nada antes de casar. Então, através do casamento, você vai construindo, vai tendo visão, vai tendo metas. E a Dona Graça, ela cresceu com a de metal através do crescimento. Então, se o outro cresce, você que está intraempreendedor, que está dentro da empresa de alguém, você está tendo uma oportunidade de testar em uma outra empresa, né? Então, dê o seu melhor, faça o seu melhor. E aí a Dona Graça, com muita coragem, assumiu esse compromisso sozinha, né? Nunca tinha trabalhado, então uma mulher que nunca tinha trabalhado, e ali foi entendendo e foi fazendo, fez acontecer. A de Metal foi um grande parceiro. E como acontece com muitas empresas familiares, né? Começa, por isso que tem história, né? Tem essência. E a Dona Graça foi
fazendo alimentação dentro da empresa de uma forma informal. Ficou de 2001 a 2013 com essa forma informal, a Demetal ajudando, ela tinha colaboradores. E em 2013, com essa explosão de crescimento do grupo, a dona Fátima, que é a dona da Demetal, entrou em contato com a Natália, que é a minha sócia, que é minha cunhada, né? Então já vou contar um pouquinho aí dessa trajetória. E pediu, Natália, eu gostaria de levar a sua mãe, e a sua mãe disse que não vai só, vem comigo. E aí foi onde tudo começou, a Natália me convida, somos amigos há muito tempo. Natália, na época eu não era casada, né, com o filho da Dona Graça, então eu sou nora da Dona Graça também, e me convida para começar toda essa história. Então em 2013 eu e a Natália assumimos esse compromisso. As noras. Na verdade a filha e a nora, né? Exatamente. Assumimos esse compromisso de na época atender a Demetal. Só que, a partir do momento que, com toda essa exposição, os gerentes iam saindo e queriam levar a Dona Graça para todo lugar. Então, por isso o nome Sabor da Graça, pela graça de Deus, por Nossa Senhora das Graças. E começaram a chamar, a ter muitos convites. E aí foi aí que a gente entendeu que tinha que estruturar, tinha que crescer. Eu conheci, né, a Bruna e a Sabor da Graça. Eu estava implantando o RH em uma empresa, né, e por isso que eu trouxe a Bruna, porque tudo que ela está falando é muito real. Eu acompanhei esse crescimento. E estávamos falando isso, né, como foi que o nosso destino aí se cruzou. Mas eu estava exatamente conhecendo empresas para trazer a alimentação para a nossa empresa. Só que por ser uma empresa familiar, a gente precisa ter um olhar diferenciado, mais sensível, né? Então, eu não queria qualquer empresa de alimentação. E quando chegou a Bruna, falando da Sabor da Graça, era um brilho no olhar. Era algo assim, foi único, não foi o nosso encontro. Nós tínhamos outras empresas e até orçamentos melhores, né, de repente, para melhor custo-benefício, mas quando a Bruna chegou e falou do tempero, lembra, Bruna? A Bruna falou, olha, o nosso sabor é diferenciado. E eu já tinha experiência com outras empresas, a gente sabe que às vezes uma comida mais industrializada, ela perde um pouco o sabor. E a Bruna veio com esse discurso de, o nosso sabor é um sabor caseiro. Eu disse, pronto, estamos numa empresa familiar. Um sabor caseiro é tudo que a gente precisa. E, Janaína, qual é a comida que a gente nunca esquece, né? A comida da nossa mãe. Total. Então, casa, vai embora, mas a gente sempre quer voltar num domingo para comer aquela comida maravilhosa da mãe. E a gente entendeu que isso dentro desse segmento não existia. Então, lá no comecinho, o nosso segmento, ele era um estilo muito bandejão. E minha mãe sempre me disse uma coisa, Bruna, eu não quero, você não é todo mundo, não seja igual a todo mundo, né? Então, eu brinco que muitas vezes a gente olha para o mercado e diz, porque o mercado tem que ser assim. A gente sempre quis ser diferente. E não por soberba, alguma coisa, porque a gente entendeu que a exigência do mercado e a necessidade do mercado era outra. De comida industrializada já tinha muitas empresas grandes. A gente queria ser diferente. E a gente foi diferente como? Foi levando a comida da mãe, que é a comida da Dona Graça, para dentro das casas das pessoas. E isso é cuidar do nosso colaborador, Bruna. A gente, como RH, quando a gente faz uma escolha dessa, é cuidar também. E você tem esse olhar muito humanizado para o colaborador, né? Hoje eu vejo a sua empresa aí com os colaboradores engajados, eu acompanho. E isso também é cuidar, né, do nosso colaborador no dia a dia. Né? E imagina que o nosso cliente é o RH é ele que nos contrata, né? E eu acredito muito naquilo que a gente vive. E o que a gente entendeu? A gente entendeu que faltava muita informação sobre alimentação, não é simplesmente montar um restaurante dentro da empresa, mas faltava conhecimento. Eu acho que essa é a nossa grande missão como empresa, levar esse conhecimento. E o empresário, ele tem alimentação, ou tinha alimentação como uma despesa. Então, o nosso intuito é que o empresário ele olhe como um investimento. Eu estou investindo em pessoas. E aí nós criamos várias estratégias para trabalhar engajamento, para trabalhar... Porque assim, os melhores momentos são sempre sobre a mesa, né? É a pausa do dia, né? Onde o colaborador ali interage com outros colegas, respira, né? Então, é um momento muito importante, né? E um grande diferencial nosso foi a personalização. Então, se minha mãe disse que nós não somos igual a todo mundo, né? Quando a gente ia em cada cliente, a gente buscava entender o que você precisa.
não é pacotes prontos. Então, no dia que eu te conheci, eu disse, me conta a tua história, o que tu tá querendo fazer aqui, quais são os teus desafios para mim poder estruturar algo que faça sentido para você. E eu achava que seria... Eu foquei tanto no sabor caseiro que eu achei que seria o maior diferencial. Para minha surpresa, não foi. Porque a Bruna vem com um projeto físico de estrutura que nenhuma tinha ofertado, né? Então, a Bruna conhece o espaço, entende a história e personaliza o refeitório, esse espaço, para que fique tão agradável também. Ou seja, não é só o sabor, Bruna. E levar agora não é mais refeitório, é restaurante, né? Restaurante. Então, eu acho que esse foi a grande divisor de águas. E eu não sei se você lembra, né? O RH, ele tem muitos desafios. Demais. Muitos desafios. Então, geralmente, o orçamento, ele é mínimo, né? A gente conhece muito bem. E eu me lembro que naquela época, você dizia, nós só temos isso aqui. Eu disse, mas vamos fazer o melhor com isso aqui, né? E eu puxei uma trena hoje, tá bem melhor. Olha como a gente evolui hoje. Tem arquitetos, a gente tem 3 formatos de planta hoje. E eu me lembro que eu puxei uma trena. E aí nós fomos lá pro local e você disse, eu só tenho esse aqui. Então, vamos fazer o melhor dentro da condição que nós temos. Você só tem isso aqui? Tá, então vamos montar uma especificação dentro dessa condição. E não era a melhor estrutura, né? Não era o melhor ambiente. Tínhamos limitações grandes, né? Dentro do espaço. Financeiramente, o orçamento que nos foi dado foi muito desafiador. É a realidade toda RH, juntas, né? Desafiador. E aí, quando eu disse assim, qual é o teu orçamento? Quando ela me disse, eu quase que caí para trás da cadeira. Eu disse, mas nós vamos entregar. E a evolução aos poucos. Então, naquele primeiro momento, a gente não tinha a melhor condição, a gente não tinha o melhor cenário, mas nós fomos evoluindo. Então, até que conseguimos até ar-condicionado. Olha, ficamos ricos. E até show você fez. Você lembra? Você trouxe uma cantora para fazer um show. Foi hoje, famosíssimo. Um beijo, Carolzinha forrozeira aí, que tá estourando em todo o Brasil com a sanfona. Eles ficaram loucos. Fantástico. Foi um momento, assim, único, viu? Chegou, a Sabor da Graça chegou. E em muitos e muitos momentos, né? Assim, mas, Bruna, o que tem a ver o ambiente, né? Então, Jesus, o último momento com os seus discípulos, foi na ceia, né? Foi entre a mesa, né? E aí eu cheguei em algumas empresas, as pessoas, eles não gostam disso, eles não gostam daquilo. Assim, vamos testar? Vamos testar e vamos entender como é que a gente pode aproximar essas pessoas? Porque o momento da mesa, sobre a mesa, é um momento de aproximar. É um momento de relacionamento, é um momento de quebra, de descanso. Quantas empresas, principalmente o ambiente de indústria, ele é um ambiente não só desafiador, mas ele é um ambiente de muita pressão, de muita tensão. Falando um pouquinho aí de saúde mental. Como é que a gente faz um ambiente, não só um ambiente, uma comida boa, uma comida caseira, porque ela não é luxuosa, ela é do dia a dia, né? Mas ela é a comida de mãe. Né? E qual é o maior tempero da mãe? É o amor. E como é que eu tenho pessoas engajadas para distribuir esse amor? Essas pessoas, elas têm que entender que a AME, ela vive um propósito de transformar e alimentar onde passar. Então, as vidas dos nossos colaboradores precisam ser transformadas para que eles transformem outras vidas. Para que transborde, né? E não só as empresas, mas assim, a gente transborda através do sorriso, através do abraço. Entre outras coisas aí. Incrível. Então, Bruna, a Sabor da Graça, quando iniciou, estava muito bem, conquistando espaço, crescendo. Muito bem, entre aspas, porque a gente começou devendo, né? Sim. Então, assim, as pessoas dizem assim, eu comecei... Não, a gente começou com o crédito negativo, o cartão de crédito estourado e um carro financiado para pagar por alimentação, né? Então, assim... Mas foi crescendo, vocês trouxeram um trabalho diferenciado, foi chegando contratos, né? Eu fui acompanhando as empresas que foram adquirindo os serviços de vocês. E qual foi a hora que vocês perceberam que era a hora de virada? Nós precisamos profissionalizar mais ainda e passou de Sabor da Graça para AME Gastronomia, né? Que hoje é o nome, né? Como foi que vocês perceberam, qual foi o tempo, o que provocou essa virada? Foram 2 momentos diferentes, né? Então, lá em 2017, entre 2013 e 2017, nós passamos 3 crises financeiras muito grandes.
E dentro dessas crises, uma vez a dona Graça, então assim, o poder de acreditar, de ter pessoas que confiem, né? Nunca foi por dinheiro, sempre foi por um propósito maior. Então, dentro dessas crises, a gente colocou o nome dos nossos maridos no SPC, das nossas mães, do meu pai. Então, mas e aí a gente recomeçava de novo e ia de novo até dar certo. Porque a gente sempre quis entregar algo que fosse diferente. Né? E aqui eu quero deixar uma mensagem que é assim, eu tô nesse mercado há algum tempo e muitas vezes as pessoas têm medo de errar. Errar faz parte do jogo. Então, tem muitos colaboradores que chegam... Por que as pessoas têm tanto medo do novo? Porque as pessoas não querem errar. Não tenha medo do novo. O novo faz parte, a inovação tá aí e a gente erra e corrige rápido. Quando você erra pelo aquele processo, você não vai mais errar de novo porque você já aprendeu. Erro é aprendizado, né? Então, assim, ao longo da nossa história, a gente errou muito. E dentro desses erros, a gente sempre colocou a mão na cabeça e pensou assim, o que a gente poderia ter feito melhor? O porquê que a gente teve esse resultado? E fazendo essas reflexões, em 2017, eu e a Natália, a gente tomou alguns acordos. E eu quero falar um pouquinho com empresas familiares, né? Tem uma frase que os antigos falam que é amigos, negócios à parte. Então, a primeira coisa é separar o CNPJ do CPF. Perfeito, Bruna, perfeito. A gente, lá atrás, quando a gente fundou a empresa, a gente tinha no nosso coração que a empresa ia ser grande. Lá em 2013, a gente já falava, né, e principalmente eu olhava para tudo aquilo, e a gente, são pessoas que acreditam em Deus, a nossa empresa, aonde você vai, a gente fala dessa fé, né, porque é Ele que nos guia. Deus já falava no nosso coração que a promessa dele para essa empresa, ela era grande, né, e que nós somos apenas instrumento no meio de tudo isso, de levar o bem, de ser luz. Mas lá atrás, lá no começo, a gente entendeu que a gente precisava mudar comportamentos. Então, em 2017, foi uma decisão muito forte de separar a CPF do CNPJ. E com essa decisão vem muitas dores, né? Então, assim, eu e a Natália, a gente ganha Prolabore. Esse Prolabore, hoje, né, até com a estruturação, se a empresa dá resultado, anualmente, nós temos os resultados disso, mas nós temos o nosso salário. E nós vivemos com o nosso salário. E aí a gente tomou decisão anualmente se a gente reinveste dentro da empresa ou não. Outro detalhe, durante 10 anos, nós só investimos na empresa. Então, durante 10 anos, nós não tiramos nenhum adicional além do Prolabore. Foco, planejamento. Foco. Né? Então, a melhor coisa do mundo é ter sócio. Eu escuto muitas pessoas, eu não gosto de sócio. Gente, a Natália foi um presente na minha vida. E sociedade é igual a casamento. Primeiro, vocês precisam estar alinhados, precisam ter visão, precisam saber onde é que querem chegar e fazer acordo. Então, quando eu digo, durante 10 anos nós não tiramos, eu também estou dizendo assim, fez sentido para nós duas. Sim. E não está errado você tirar no primeiro ano, é um direito seu, né? E a porcentagem, etc. Nós decidimos em investir, foi algo que nós acordamos juntos, como você acorda com seu esposo certas decisões. Sim. Então, para onde é que você quer ir? Porque senão qualquer lugar vai servir. O que você quer fazer? E outra coisa, se um tiver para a direita e o outro para a esquerda, não vai dar certo. Então, eu e a Natália, em alguns momentos, a gente teve que ter, e até hoje temos, conversas difíceis. Quantas pessoas evitam essas conversas difíceis? E entre familiares, então, hein? Muito silêncio, né? Nas minhas implantações, quando eu entro na empresa para implantar o RH, a primeira coisa que a gente vai sentindo realmente são as resistências, porque quando a gente entra como RH, a gente precisa ser muito imparcial, né? As pessoas dentro daquela empresa, elas precisam ter as mesmas condições, não é? Mesmo que eu goste mais do João, que eu tenha uma afinidade maior com a Maria, mas a empresa, ela precisa comunicar que os colaboradores, eles estão ali por um propósito e as condições precisam ser as mesmas, né? De benefício, de estrutura. E quando a gente entra, é um dos medos, sabe, Bruna, que o empresário tem, quando a gente fala em profissionalizar, vamos desenhar processos, fluxos, e aí tudo vai ser mais otimizado, a gente vai conseguir ganhar mais tempo, lucrar mais. Existe o medo e a resistência do novo. Como foi que vocês conseguiram perceber que o negócio tinha o potencial para crescer, né? Você já falou um pouco, mas chegou um momento que vocês... Não, é agora, né? Você falou aí do planejamento,
do foco. E aí, o momento dessa virada, da mudança de marca, porque vocês mudaram muito, Bruna. Vocês mudaram a marca. Como foi que vocês conseguiram fazer tudo isso sem perder a essência da Sabor da Graça lá no início? O que foi que vocês mantiveram, né? Conseguiram manter? E aí foram 2 momentos, né? Então, em 2017, nós trabalhamos muito essa estruturação da empresa. E eu quero dizer que vale a pena profissionalizar, né? Muitas pessoas se perdem no meio do caminho, mas tem que ser justo, não pode ter 2 pesos e 2 medidas, né? E eu queria falar também da importância do RH. Então, lá atrás, um dos principais investimentos, então, na setorização, e aí eu vou um pouquinho para a mudança de marca, porque já estava estruturado. Na setorização, o primeiro setor a ser investido foi o financeiro, foi controle, claro, porque sem dinheiro não dá para fazer nada. De lá iam sair os orçamentos para os outros projetos, mas né? o segundo, controle. Mas o segundo foi o RH. E diferente de muitas empresas, e eu quero deixar essa mensagem aqui, muitas empresas investem no RH no último setor, quando já estão com muitos problemas em pessoas. Então, é bem mais... E eu não estou dizendo, assim, que existe... É muito mais fácil você corrigir na cultura, no começo, do que você corrigir depois. Então, eu queria deixar essa mensagem, assim, da importância do papel do RH. Só que também, eu brinco muito, eu vou falar algo aqui que pode magoar muitas pessoas. Cuidado para não ser um RH que abrace árvore. Todos nós estamos nas empresas para a empresa. E nós em prol de um resultado. Em prol desse resultado, mas sem pessoas nós não temos resultados. Mas, assim, o que a gente vê um pouquinho andando, né, no mercado? Alguns RHs, eles têm bandeiras. E não é para existir bandeira. E quando eu falo, é a justiça. Eu digo, tem uma frase que eu gosto também, que é o certo é sempre certo. Se o certo é sempre certo, então, assim, como é que lá a gente tem outra premissa, que é eu cuido do colaborador, o colaborador cuida do cliente e o cliente cuida da marca. Perfeito. Por quê? Porque você, como minha cliente, lá no passado, você cuida até hoje Sim. da minha marca, porque o colaborador que está lá no dia a dia cuidou de você. Então, mas eu preciso cuidar, e cuidar não é mimar. Essa é a diferença. Então, Bruna, como é que eu educo um filho? Essa relação de liderança, ela está muito correlacionada com a educação de um filho. E aí, gente, filho não vem manual, né? Já começa difícil por aí. Mas eu preciso ser justa e eu preciso educar. Então, o papel do líder é educar. O papel do RH é educar. E o que a gente vê, às vezes, nos bastidores? O RH, ele faz escutativa, mas ele não faz a devolutiva do feedback. Ele não fala a visão das pessoas. E isso prejudica o colaborador. Então, quando o nosso propósito é transformar e alimentar, como é que eu transformo? Muitas vezes são com feedbacks, são com conversas difíceis, né? Então, tem os feedbacks positivos, mas tem os feedbacks que existe a resistência, tem o medo. E a visão clara, olha, eu quero chegar aqui, para chegar aqui a gente precisa fazer isso. Você está disposto? Porque às vezes manter um colaborador que não está feliz, por manter, você está... de alguma forma, sendo ruim para esse colaborador. Sim, e isso é algo que eu vivo, Bruna. Como você bem falou, você descreveu a diferença de um RH operacional para um estratégico, né? O operacional é aquele que está ali para se manter, abraçando árvores, fazendo o que o colaborador gosta, quer, só que não tem como agradar a todos os colaboradores. A gente precisa ser imparcial, a gente precisa entender o que é melhor para a empresa e, ao mesmo tempo, para os colaboradores, né? E, com isso, muitas vezes a gente vai precisar desagradar. Muitas vezes, isso é ser estratégico, porque você falar... essa semana mesmo eu estava com um CEO e nós estávamos conversando sobre isso, porque eu falei algo que ele não gostaria de escutar. E aí eu vi que ele não falou, mas a gente percebe, né, que ele não gostaria de ouvir aquilo. E aí eu falei para ele, olha, você está investindo em mim como RH. Eu preciso estar aqui para falar situações que talvez você não queira ouvir, porque você tem muitos ao seu redor falando tudo que você quer ouvir. Então, você não vai mudar, você não vai melhorar, você não vai evoluir. E esse negócio aqui, você não vai conseguir chegar onde você quer. O seu desafio é grande,
o seu plano é ousado e você precisa que alguém seja imparcial e fale para você aquilo que você precisa perceber, né? E aí ele depois me agradeceu, né? Nossa, como é bom ter alguém para falar de fato o que eu preciso ouvir, o que eu tô errando, porque realmente é como você falou, Janaína, todo mundo aqui, tudo que eu falo, todo mundo, sim, ok, é isso mesmo, vamos junto. Mas não, olha, já parou para pensar que esse caminho pode ser mais estratégico do que esse? Eu não concordo com essa forma. Eu acho que você poderia pensar de diversas formas. Eu acho que essa sua postura, esse seu comportamento não é o adequado para uma cultura que a gente está construindo. Então, assim, isso é ser um RH estratégico. Entendeu? E o bom colaborador, Janaína, é o colaborador que ele não quer agradar o seu patrão, o seu diretor, o seu gerente, a sua pessoa superior. O bom colaborador é aquele que vai fazer o melhor para a empresa. Sim, porque todo mundo vai ganhar. Então, aí você falou duas palavras que para mim são muito importantes, que se chama medo e resistência. Todo mundo, eu e você temos medo e resistência. São dois sentimentos. Medo é um sentimento primário, é natural, é normal. Ainda bem que a gente sente medo, né? Eu sempre falo, vamos com medo mesmo, né? Sentir medo é bom e faz parte. Bruna, por que é bom um sentimento ruim? Porque quando a gente sente medo, a gente para e pensa. Senão a gente faz muita bobagem. E por que as pessoas sentem medo nas organizações? O que eu faço para as pessoas não sentirem medo, ou quando sentirem medo, e mesmo assim, confiança, uma relação de confiança. E para você, o que eu preciso para ter uma relação de confiança? Confiança, nós conversamos muito aqui no nosso primeiro podcast. O quanto essa relação de confiança é algo que precisa ser construído dentro das organizações, sabe? E ela não vem assim, do dia para a noite. Né, é algo construído. É quando você está ali junto com a empresa, gerando resultado, a empresa reconhecendo, é uma troca. Né, e aí vai gerando toda essa confiança. A empresa confia em você como colaborador, você confia na empresa, e aí o resultado a gente já sabe, né? E para ter confiança, precisa de transparência. O resultado não vem sem transparência. Comunicação, escuta. Primeiro, para onde é que você quer ir? Eu quero... E esse é o nosso propósito, né? Ter clareza. Nós vamos ser a melhor, não a maior. E você sabe que isso é uma dificuldade hoje nas empresas, né? São várias comunicações, vários ruídos, né? Todas as empresas que a gente chega, um dos primeiros pontos a trabalhar, o RH, fazer uma pesquisa de engajamento de clima, está lá. Falha na comunicação, né? O quanto as pessoas anseiam por essa transparência, por essa comunicação né, mais organizada. E quanto muitas vezes os nossos líderes, eles sabotam porque assim, essa cultura, porque na prática acontece outra coisa. Sim. Então, na sua, é um desafio todos os dias, mas para onde eu quero ir? Então, quando eu dou o próximo passo e eu digo o que vai acontecer, eu dou segurança. E quando eu dou segurança, eu reduzo o medo, porque eu levo clareza. Então, dentro desses processos de mudanças que nós vivemos, que foi dois muito importantes, que foi em 2017, a estruturação dos setores. Então, quando a gente começou essa estruturação de setores, o segundo setor que nós investimos foi o RH, para trabalhar cultura, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar e quem eu quero que esteja do meu lado. Lá em 2017. Como é que pensa em crescimento sem pensar nas pessoas, né, Bruna? Na verdade, ele não vai ser estruturado, né? Então, Bruna, mas eu sempre fiz assim e deu certo, né? Então, lá, naquela época, a gente já pensou nisso. E aí, o Sabor da Graça cresceu muito. De 2017 a 2022, em 10 anos, nós nos tornamos... quase 10 anos, na verdade. Não, em 10 anos, nós nos tornamos a terceira maior empresa de alimentação do Ceará. Em 10 anos de história, concorrendo com empresas que foram nossos mentores, que nós admiramos, que têm 50, 30, 40 anos de mercado. E detalhe, né, uma curiosidade. No Ceará, nós temos 361 CNPJs de empresas de alimentação.
Então, imagina que nós tínhamos 361 concorrentes diretos, né? Mas quem consegue passar dessa linha de crescimento, nós conseguimos para concorrer com essas empresas que hoje, todos os bids estamos lado a lado e concorrer com as multinacionais. Como foi que tudo isso surgiu? Eu e a Natália, a gente entendeu, né? Então, fizemos um acordo entre a gente que não era sobre a gente, sobre a nossa família, era sobre a empresa. Legado, Bruna. Vocês estão deixando um legado. Então, um principal acordo, né? Eu e a Natália não falamos de família, família dentro da empresa e de trabalho dentro de casa. Então, nós somos cunhadas. Vai colocando um limite aí, né? E assim, nós temos vários acordos e as pessoas, vocês conseguem? No começo foi difícil, sim, mas assim, a partir do momento que a gente acordou essa profissionalização, dá tudo certo. É a melhor coisa, porque havia desgaste. Iam dar um palpite, outro dar outro palpite. Então, essa separação de responsabilidade é muito bom. E falando de separação de responsabilidade, é a definição do que cada um vai fazer. Então, qual a diretoria você vai cuidar? A Natália é financeiro, né, administrativa, ela fica... Gente, eu não entendi nada, né? Não me coloque para controlar. E eu sempre tive essa veia comercial, operacional. A Natália é uma excelente comercial, então, às vezes, olha, Natália, consegue fazer cuidar desse bid para mim e ela vai para frente, ela consegue... Extrair o melhor de cada um. Mas, o talento, né? A potência. Com clareza. Porque o que acontece muitas vezes? São muitas vozes. Então, a empresa, teoricamente, ela tá tudo ali na parede, mas são muitas vozes e ninguém sabe para qual voz você tem que escutar, né? Então, durante esse processo, houve muito crescimento. Quando nós nos tornamos... Então, assim, Bruna, por que mudar de marca, né? Que foi uma das suas perguntas. Quando nós nos tornamos a terceira maior empresa de alimentação, participando de grandes bids, tendo grandes clientes da nossa carteira, então isso já era uma realidade e nós conseguimos quebrar essa barreira através da indicação do nosso cliente. Uma curiosidade, até 2021 não tinha setor comercial estruturado. Então, todas as vendas eram feitas por mim e pela Natália. Por quê? Porque até então a gente estava estruturando com o que a gente gostaria. A nossa venda, ela nunca foi fechada. Então, ela sempre foi um projeto. Como se fosse uma consultoria. Então, a gente precisava formar esse setor, que hoje é liderado por uma pupila minha, que eu admiro muito, e faz um trabalho melhor que o meu. E tenha sempre gente melhor que você. É sobre isso. Né? Por isso a importância de investir em pessoas, né? A gente sempre investiu muito nos nossos times, com cursos caríssimos. O empresário, às vezes, ele fica dizendo, eu não posso gastar X em treinamento, porque o retorno ele não vem de imediato, ele vem depois. Um grande desafio que nós temos hoje nas organizações se chama mentalidade das pessoas. E o que você está fazendo aqui com esse projeto, desse podcast? Porque, assim, tem muita informação, a inteligência artificial está aí. Mas sabe o que você está trazendo? Conhecimento. Conhecimento do dia a dia. Né? Então, a gente sempre investiu, sempre levou a nossa equipe para ter experiências. E esse investimento em pessoas vai fazendo com que... Porque quem faz a empresa não é a Bruna, não é a Natália, são as pessoas. E o colaborador percebe isso, Bruna. Ele está em um espaço fértil, né? Como... uma forma de retenção. Se o colaborador está em uma empresa que ele percebe que está investindo nele, que ele está crescendo, se desenvolvendo, aprendendo, é um campo fértil. É uma troca, né? É uma relação de troca. E aí, em 2022, assim, a gente já tinha dificuldade em alguns bids, né? A Klabin, por exemplo, eu gosto muito de falar esse case, porque nós somos a única empresa, né, do Grupo Nacional Corporativo que é atendido por uma empresa regional. E em todos esses bids, existia um preconceito. Que preconceito? Quando falava lá, Sabor da Graça, eu dizia, é uma empresa pequena. Só que a gente não era mais pequeno. A nossa história, a gente começou pequeno. E aí começou, né? A gente sabia que a gente precisava tomar essa decisão. E decisões difíceis, né? Muito difícil sentar nessa cadeira, porque são muitas decisões difíceis. E desde 2019 a gente já vinha sentindo os comentários dos bids que muitas vezes até a gente provar o tamanho da nossa empresa, a estrutura, com documentos e etc, as pessoas elas tinham esse preconceito de entrada. E aí vamos pro ditado popular, né? A aparência, infelizmente, ela
Vale muito. As pessoas, mas eu tenho que ser autêntico. Você tem que ser autêntico. Mas existe... O visual, né? Aquilo que você está ali, dá de cara logo, né? Então, é claro que a aparência diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Ela comunica, né? Ela comunica. Então, foi com muita dor que no final de 2023, em outubro de 2023, foi uma das decisões mais difíceis, tá? Então, uma das decisões mais difíceis que nós tomamos foi tomar a marca. E eu e a Natália sofremos muito. Por quê? Foi mudar o nome. Foi mudar o nome. Por quê? Bruna, mas é só uma mudança de nome. Porque pra gente era a nossa história. Era a história da Dona Graça. Minha mãe também é Graça, né? E a gente sabia que tinha que ser feito, mas em agosto a gente inaugurou um projeto lindo com Deusmar Queiroz. O Deusmar Queiroz olhou para mim e para a Natália, no momento lá do discurso, que a gente estava entrando no palco, e ele disse assim: a Dona Graça tá na cozinha. E ali a gente entendeu, porque na época a gente já tinha muitos chefes de cozinha. A Dona Graça, em 2019, já tinha se aposentado. Ali a gente entendeu, não, chegou a hora. E pedimos o nosso marketing, né? Vários nomes, veio muitos nomes. Muitos. E assim, a gente sabia que tinha que ser feito. Quantas decisões dentro da nossa empresa a gente sabe que tem que ser feito? Aquelas pessoas que a gente precisa tirar, que deram muito resultado ali no começo, mas que estão acomodadas. E o resultado de hoje não quer dizer o resultado de amanhã, sim, né? E aí a gente foi com dor, com medo mesmo. E tomamos a decisão e falamos, vamos trocar. Olhamos os nomes e nada. E aí eu e a Natália fizemos uma oração, né? E pedimos a Deus, Senhor, manda o nome. E com 2 dias chegou esse nome pra gente. Ame, que significa alma em francês. Ai, que lindo. Que é um convite pra amar. Pra amar. Né? E quando a gente usa muda as letras, quer dizer mãe. Então, aquele nome foi enviado por Deus, é isso que a gente acredita. Que o ame é o que a gente mais faz, é amar através da alimentação. Existe aquilo que é eterno, é a alma, né? Então, o que não morre é a alma. Perfeito, Bruna. Bruna, muita dor, né? Como você falou. A cada decisão dessa profissionalização, desse crescimento, vieram as dores, né? Conseguiram manter a essência? Eu acho que é a dúvida maior dos nossos empresários, né? Vou profissionalizar e vai perder a essência, os nossos valores, a essência da minha família. É possível profissionalizar sem perder a essência? É possível. É possível. Às vezes a gente erra no meio do caminho, é que nem tempero, né? Às vezes a gente erra no sal, às vezes a gente erra na pimenta. É só voltar. Então, é só voltar algumas casas e recomeçar algumas coisas, né? Como é que é possível? O que é essência, né? O que é inegociável? Então, quando você fala valores família, né? Eu e a Natália, a gente adora estar com os nossos colaboradores. Então, a gente adora uma mesa cheia, com muita comida, muita gente reunida, muita festa. No meu aniversário, agora em julho, de repente, um sanfoneiro no meio Então, assim, o nosso clima, ele é muito alegre. Nós somos pessoas informais. Trabalhamos com grandes empresas, mas nós temos esse ar de informalidade. Então, é possível ter um ambiente feliz e lucrativo. De pressão e lucrativo. De pressão e lucrativo. Perfeito. Né? Com a liderança, ela é regada na verdade, na clareza, na transparência. Então, é assim, eu faço acordos. Olha, você precisa me dar isso aqui. A gente tem 5 pilares muito fortes, né? Então, eu preciso do meu cliente feliz. Eu não abro mão de 95%, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Claro. Então, o meu cliente, ele precisa ser apaixonado por essa marca. Isso não é fácil, porque é que nem casamento, a gente tem que estar surpreendendo toda hora. E, Bruna, eu acredito que para o cliente ser apaixonado pela marca, o nosso colaborador também precisa ser apaixonado, né? Por isso a premissa, né? Primeiro o colaborador, depois do colaborador, o colaborador vai cuidar do cliente. Que incrível, Bruna, porque eu acho que a maioria das empresas não olham por essa ótica. E o cliente vai cuidar da marca. Então, é o cliente que indica. Perfeito. Né? Então, essa ordem foi o caminho que a gente encontrou, errando e acertando. E, Bruna, nesse processo se quebram ovos.
Nessa decisão se quebram ovos. Porque, primeiro, quem te deu aquele resultado até ali, Bruna, mas fulano começou comigo desde a fundação. Se ele não estiver disposto a mudar, porque o que te trouxe até ali não vai te levar para o futuro. Se ele não estiver disposto a mudar comportamentos, a tirar regalias, porque às vezes ele foi chegando, na época a empresa era informal. Então, o que é essa profissionalização? É clareza e transparência para todo mundo. É justiça. Então, assim, porque fulano ali tem um benefício tal. Cara, coloca de uma forma... Quando você contrata um RH, ele pode estruturar um cargo de salário e ele vai colocar de uma forma transparente e justa para todo mundo. Não tem problema fulano ganhar mais ou cicrano ganhar mais. Portanto, que seja claro e que todo mundo saiba onde tem que chegar. A regra precisa estar clara para exatamente mostrar essa transparência, né, essa justiça da empresa, né? Isso é uma forma de engajar os colaboradores. E você falou uma coisa fantástica. Eu adoro a simplicidade. Vamos para um jogo de futebol. Regra clara. Não pode mudar a regra no meio do jogo. Acordos. Então, são acordos, olha. E regra para ser cumprida. Não é para ter exceções, né? Porque, às vezes, a gente vai cumprir, mas com esse daqui a gente não vai cumprir, porque esse... Então, assim, é aquela questão, né? É as dores que a gente precisa ter, né? Agora, eu posso dar uma dica para o RH? Por favor. Tá? Em relação a isso. Bruna, não é para ter exceção. Existe um processo de mudança. O que é esse processo de mudança? No meio desse processo vai ter, sim, exceções. E, às vezes, o RH ele é rígido em relação a isso. Mas aí ele não é estratégico. Ele precisa ser estratégico. Entender essas nuances, né? É estratégico essa exceção? Nesse processo, né? Então, assim, tratar a exceção como exceção. Até que um dia eu consiga não ter exceção. Sim. E, às vezes, é mais ou menos assim. Uma cultura é 5 anos para formar, em média. Imagine uma criança de 5 anos, né? E é pela repetição. E, às vezes, a gente quer resultado rápido. Eu vou colocar essa regra aqui... Saiba que o empresário, ele tá sentindo dor, ele tá sangrando, porque antes era assim, ele tá tendo medo. A gente falou de medo. Sim. Né? Então, é entender o outro lado. Então, no começo, vamos estipular um tempo. Durante 1 ano, 6 meses, 3 meses, dependendo do que for a mudança, a gente vai ter essas exceções. E vamos medir as exceções, para que as exceções não sejam regras. Sim. É um processo, né, Bruna? Não pode ser de um dia para a noite. E nas empresas familiares... é mais sensível ainda, né, esse cenário. Por isso que eu sempre informo, o máximo que eu posso, que os profissionais de RH que trabalham hoje dentro da empresa familiar, eles precisam se preparar, estudar sobre o contexto, porque você não consegue aplicar a mesma coisa em uma família familiar, em uma empresa familiar e em uma não familiar. Né? O cenário da empresa familiar, ele é mais sensível. Né? A gente precisa olhar para isso, as pessoas que estavam lá, que construíram, né? Como você falou, tem um time aí para a gente ir mudando os fluxos, os processos, acompanhar o tempo da empresa. Claro que a gente precisa definir tempos, né? Porque a empresa também precisa avançar, está sendo feito um investimento e a empresa quer esse retorno. Né? Mas é você cuidar, né? Ser guardião aí dessa cultura, dessas pessoas, porque eu sempre digo que a saída do funcionário, ela também precisa ser cuidada. Né? O colaborador, quando ele sai, ele precisa, ele deixa um legado e ele precisa sair bem. Encerrar um ciclo, né? Encerrar um ciclo bem, porque é aquilo que você falou. O meu colaborador, lá fora, ele vai falar da minha marca. E aí, para o RH, como é que eu vou atrair talentos para cá? Os talentos que estão lá fora precisam saber como é que essa empresa é. E aí, se eu tenho um colaborador que eu desligo de qualquer forma, o que esse colaborador vai disseminar lá fora? Então, a gente cuida da entrada até a saída. Um dos meus maiores medos é a surpresa ao ser demitido. Então, assim, e aí, uma mensagem que eu acho que rege tudo isso. Verdade e clareza. O que a gente vê muito, né? É assim, se o colaborador ele está insatisfeito com algo, ele tem que ir para quem resolve. Fofoca, conversa de corredor, não vai resolver.
só prejudica. E pelo amor de Deus, se for o RH é pior ainda. Não, aí nem é aceitável, né? Então, assim, tá insatisfeito? Falar a verdade. Ai, Bruna, eu não vou porque eu tô honrando o meu emprego. Não, ao contrário, você tá perdendo o seu emprego se você não falar a verdade. E se a pessoa que tá do outro lado não te entender, então o teu lugar não é ali. E todo mundo quer um bom talento. Fala a verdade, fala o que tu tá sentindo. Eu tô sentindo medo, eu não concordo por isso. Fala a tua visão, porque às vezes a tua visão pode estar só distorcida. Ou a visão da outra pessoa, eu digo que eu sou facinha de me convencer. É só você me dar argumentos. Agora, se não der... Eu sou uma pessoa que eu acordo de manhã e de tarde pode ser que eu mude de ideia. Eu digo que eu sou minha melhor versão. Eu sou melhor que o iPhone. Toda hora eu tô mudando a versão. Se você me convencer que eu estou errada, eu vou dizer, olha, me desculpe, você tem razão no seu pensamento? Vou fazer diferente. Agora, para me convencer, não é de qualquer jeito. Não é só falar ali o que você acha, não. Sim. Você tem que me trazer provas, argumentos. Né? Então, fala o que tu tá sentindo, mas também tem uma escuta ativa da versão do outro lado. Porque diz que Deus vê tudo, a gente vê uma parte, o outro vê outra parte, e tem gente que vê os contextos, né? Então, a questão dos lados. RH não pode ter lado. RH não pode ter... RH, ele tá ali como se fosse na posição dos olhos de Deus, né? Então, ele tá olhando por cima. Guardião, né? Um guardião mesmo da cultura. Então, Bruna, mas eu acho que fulano tem razão. Até o cicrano sentar e contar a outra versão. Porque toda história tem dois lados. Sim. Ou três, né? Porque tem o lado da pessoa, o lado da outra pessoa e a verdade. Toda história tem os três lados. Ser imparcial. E clareza e verdade, levar para a mesa. Então, isso que você fez semana passada. Olha, a visão é essa, você pode não concordar, pode estar doendo, mas é isso que as pessoas acham. As pessoas muitas vezes vivem num mundo ilusório. E gostam. É mais confortável, né? As conversas difíceis são necessárias, né? E dói, e é uma prática. Eu tinha muita dificuldade com conversas difíceis. E não tem problema em doer, né? Não tem problema em doer. Dói, você aprende, você melhora, você amplia, né, seu olhar. No processo de mudança, esses medos, essas resistências, a gente tá falando um pouquinho de resistência, né? É porque aqui fulana tem resistência. Todo mundo tem resistência. Gente, toda empresa tem alguns problemas crônicos. Comunicação e resistência. E medo. Então... todas têm, né, Bruna? Não é mérito... Umas mais, outras menos. Não é mérito de uma só. É para todas. Agora, como você traz esse resultado e como você engaja essas pessoas que faz a diferença? Então, por isso a importância do papel do líder. Então, eu tenho muito medo quando o colaborador ele não entende por que foi demitido. Se ele não entendeu, é porque não teve feedback. Houve um erro aí, uma falha grande. Então, não pode ser surpresa o desligamento. Desligamento nunca pode ser surpresa. É que nem eu vou comparar aqui um relacionamento. Você namora com uma pessoa, então vamos dizer, né, que você está namorando com uma pessoa e você faz um desligamento você faz um término por mensagem. É desumano. Já imaginou um desligamento por mensagem, por e-mail? É desumano. Né? Então, assim, no lado do desligamento, tem desligamentos que a gente faz que a pessoa ela mesma já está querendo. A gente vê que a pessoa sai feliz. Porque ela mesma já entendeu que as nossas vidas já não estão mais dando certo. Uhum. A gente está olhando para um lado, a pessoa quer outra coisa da vida, ela não concorda, ela não se sente mais bem naquele ambiente. Então, vai ser bom para ambas as partes. Nem sempre o divórcio, ele... é legal. Nem sempre. Mas eu acho que quando se é transparente, é mais fácil ter uma separação mais justa, mais equilibrada e boa para ambas as partes. É cuidar desse fim também, né? Como nós falamos. Bruna, então, é muito bom ver a tua visão sobre o RH estratégico, né? Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo um CEO com tanta visão, né, de RH, de pessoas, né? Porque esse é o caminho. Não é à toa que a AME aí está crescendo e vai crescer mais ainda. Começou agora, não foi? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que o RH hoje atua dentro da AME. Nessa parte de estratégia, planejamento estratégico, se você insere o RH nessas decisões, se ele é protagonista, como é que você consegue inserir o RH hoje nesses projetos de expansão da AME? Olha, o RH, eu digo que ele é o sangue que passa durante todo o corpo, né? Nós trabalhamos com serviço. Então, nós produzimos e servimos. Então, no nosso negócio, as pessoas estão no começo, no meio e no fim.
Planejamento estratégico nós fazemos desde 2017. Então, não é algo que é novidade. Eu acho que as pessoas complicam muito o que é um planejamento estratégico. São muitos nomes bonitos e não tem nada certo e errado, mas para mim, o que é o planejamento estratégico? Bruno, ele tá todo na minha cabeça, também não existe. Ele precisa ir para o papel, ele precisa ser estruturado. Então, uma vez ao ano, no comecinho do ano, a gente faz um grande evento para o time de líderes para apresentar o planejamento estratégico. E 2 meses antes, a gente faz a estruturação desse planejamento. E assim, Bruno não está perfeito, o importante é que esteja melhor a cada ano. Para mim, o que é o planejamento estratégico? Primeiro, aonde eu quero chegar esse ano. E ali eu destrincho em cada setor. E ali a gente vai fazer uma análise da verdade. Tenha do seu lado pessoas que te falem a verdade. Aquilo que a gente estava começando lá no começo. Cara, qual é uma ameaça? O que nos sabota não é concorrência nenhuma. Nosso maior inimigo está dentro da nossa empresa, somos nós mesmos. São os nossos comportamentos que a gente não consegue corrigir. Sabe aquele filho que birra? Pronto, são esses comportamentos. Sabe aquela pessoa que, e a Bíblia também fala disso, né? Que diz que vai fazer uma coisa e não faz? São esses comportamentos. Então, e medir. Todo mês nós temos reuniões de resultado. Estamos evoluindo cada vez mais nessas medições. E o RH participa dessas reuniões, apresentando seus resultados também, né? Apresenta seus resultados e não só isso. O RH, ele tem um papel estratégico, ele está do nosso lado. Ele é essencial. Porque, assim, muitas vezes nessa medição alguém pode dizer, é injusto, e se vitimiza alguma coisa. Ele está vendo os dois lados, nós acordamos. O Bernardinho, ele fala muito disso, né? Que quando o jogador entra na quadra, ele só tem que fazer o que nós acordamos antes da quadra. Então, nós acordamos, ele disse que era possível. Então, a regra é clara. O planejamento estratégico é a regra clara. Não espere o ideal, o planejamento perfeito. Faça o simples. Porque o muito extraordinário que ninguém entende... Uma vez eu contratei uma consultoria e a consultoria começou a falar de OKR e tal, aquela coisa muito, né? E a minha equipe não entendeu. Paguei um absurdo pela consultoria. O nível da minha equipe naquela época não estava preparado para aquele tipo de consultoria. Então, por isso que eu acredito muito no simples. Isso é muito importante, principalmente nessa época, né, Bruna? Que as empresas estão realmente buscando fazer o seu planejamento estratégico. E nas empresas que eu atendo, eu sempre pontuo isso. Tenham cuidado. O planejamento estratégico, ele precisa acontecer. Ele não precisa ser bonito para ficar guardado o ano todo. O planejamento ele tem que estar ali na mesa. Tem que ser algo vivo, né? Que você precisa consultar, revisitar o tempo todo, né? Ajustar até, né? Então, assim, reunir as principais cabeças, né? Então, desde 2017 que a gente começou essa setorização, não foi rápido, não foi em 2017, mas hoje nós temos todos os setores e cada ano que passa com o crescimento, estamos criando mais setores, né? Setores que não existiam antes, mas sentar com cada um e dizer assim, vamos lá, o que poderia ter sido melhor esse ano? Qual é o básico que não foi feito? Onde é que a gente precisa melhorar? E ali escrever mesmo. Então, é aquele tempo com o time. Vamos traçar isso em metas? Eu preciso mudar o meu sistema? Ou eu preciso, não é mudar. Eu preciso implantar outras coisas no sistema. O que a gente vai medir? Porque quem não mede, não gerencia. O que nós vamos medir? Mas assim, o ideal é medir isso aqui. Tá, mas isso aqui tá te matando? Porque tem uma coisa. Tu tem que medir o que tá te matando. Então, o planejamento estratégico não é copiar e colar o do outro, não. É o que vai... É a evolução da sua empresa. Sua empresa, ela pode não estar perfeita e nunca vai estar. Ela tem que estar melhor a cada ano, ela tem que estar melhor a cada mês. Ela tem que estar mais engajada a cada mês. Então, por isso é aquela frase, né? Melhor o feito do que o perfeito. E ali a gente vai em cada setor e entende a necessidade daquele setor alinhado na estratégia geral de onde a gente quer chegar. E ali a gente vê, é possível, não é possível, porque meta tem que ser real. Real, com certeza. Falou tudo, Bruna. Bruna, que felicidade, que aula, né? Eu já imaginava que seria transformador esse podcast com você. Eu queria que a gente fechasse aí, que você deixasse uma mensagem para as empresas familiares que estão precisando se estruturar, que você deixasse uma mensagem final aí de todo esse processo que você passou. Eu quero deixar a mensagem que vale a pena. Vale muito a pena. É muito bom ver a construção de tudo isso.
Vai ter muitos momentos difíceis, mas quando você tem clareza onde você quer chegar, vale muito a pena, né? Hoje a AMI, para mim, é a realização de um propósito. Eu sempre sonhei com uma empresa organizada, uma empresa estruturada, uma empresa que faz a diferença dentro de outra empresa, mas existe um preço a pagar. E o primeiro preço que a gente paga é o preço da decisão decidida. Muitas pessoas que estavam com você não vão estar. Muitas pessoas que muitas vezes dizem que nunca vão lhe deixar, nunca vão lhe abandonar, não vão aguentar o processo. Tenha paciência, recomece quantas vezes for preciso. Então, muitos momentos eu e a Natália recomeçamos. E o recomeçar, a gente já está com outra cabeça quando recomeça. Vale muito a pena. Invista em pessoas, invista no seu RH. Agora, quem quer comer filé tem que pagar filé. Obrigada, Bruna, por tudo, toda essa aula de conhecimento. Muito obrigada mesmo por toda a contribuição. Trouxe aqui para você uma lembrança, para lembrar aí do nosso podcast, utilizar aí na sua mesa, na sua empresa, tá? Gente, então estamos finalizando aqui mais um episódio. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. Esse podcast é para vocês, com informações para vocês. E até a próxima edição.